Bom dia, pessoal da academia. Mais um vídeo do nosso canal. Hoje é um vídeo especial, um vídeo que traz a presença de um convidado. Aliás, temos duas pessoas aqui hoje na sala. Normalmente eu fico sozinho com a tela aqui com as minhas apresentações, mas hoje aí eu consegui, então, a presença ilustre aí de duas pessoas que eu já vou apresentar. O que a gente tem feito na academia? Nós estamos trabalhando e aprofundando alguns assuntos. Quem tem nos acompanhado aí, a gente está aprofundando alguns assuntos para não ficar só no raso falando de determinadas coisas e essas coisas não poderem ser praticadas pelos representantes, né? O intuito da academia é que a gente evolua como profissional, como pessoa. E então, o que a gente tem feito nos últimos vídeos? A gente tem falado sobre estilo social. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu peço que dê um pause, assiste o último vídeo, porque o vídeo de hoje tem tudo a ver com o vídeo anterior e os últimos 2 ou 3 anteriores, onde a gente está trazendo essa questão do estilo, como a gente se enquadra na sociedade, como nós comportamos, o estilo dominante, a forma como a gente interage com outras pessoas e o que isso influencia positivamente e não tão positivamente as nossas relações. Então, a gente tem que fazer uma reflexão que muitas vezes aquele cliente que a gente não conseguiu vender, pode ser que não seja só o produto que não tem fit com a linha de produtos dele, pode ser que o cara não foi muito com a, a lata do representante, com o estilo do representante, com a forma como o representante se posiciona. Às vezes a gente vai se deparar com um empresário que é um cara driver, que é um cara condutor, que gosta das coisas resolvidas na hora, ou então ele é muito analítico, quer saber dos números, quer saber do custo, quer saber, e o representante fica, em algumas vezes, enrolando, tentando ganhar tempo, alguma coisa, e não dá certo, né? Essas coisas, elas acontecem e a gente tende a não dar muita bola, porque afinal, se não vendeu para esse cliente, vai para o próximo, a vida continua e não vamos morrer porque a gente não conseguiu fazer uma venda. Mas se nós formos considerar que nós estamos num cenário extremamente desafiador, só para dar uma ideia para vocês, na cidade que eu estou falando aqui, amanhã tem bandeira preta de Covid, ou seja, para tudo de novo. A novela ainda não terminou, tem um novo capítulo e talvez outro capítulo, e a gente não sabe quando termina. Isso se torna extremamente desafiador. O micro, tem ainda muita gente aí que está vendendo bastante, mas se a gente for olhar o contexto como um todo, vamos pensar junto: os governos estão endividados, as empresas estão endividadas e as pessoas, as famílias estão endividadas e muitas delas sem emprego. Esse não é um cenário para a gente ficar tranquilo achando que está tudo bem, né? Então, quando tu sai do micro, não, mas eu estou vendendo bem, o meu setor está legal, estou surfando, mas a sociedade está empobrecida. Então, a gente está num mundo desafiador. Nós não estamos numa zona de conforto enquanto humanidade, né? Não vou eu ficar filosofando aqui sobre problema climático, né? O nosso tema é especificamente como a gente navega nas águas turbulentas de uma economia em crise. Para dar continuidade, então, à questão do estilo social, que é o que a gente está falando nos últimos vídeos, hoje nós vamos fazer um casamento bem, assim, bem apropriado com uma outra ferramenta que conversa, que são primos, são quase irmãos do estilo social. O estilo social é uma ferramenta da Tracon, dos Estados Unidos, que a gente navegou sobre ela, traduzimos, trouxemos para o ambiente do português, mas a gente tem certas limitações. Nós não podemos, por exemplo, ceder para vocês um teste onde vocês possam avaliar o estilo de cada um. Então, a gente pegou no Brasil alguém que trabalha com o sistema DISC e que, eventualmente, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar lá no site e fazer o teste de avaliação dos estilos de vocês. Não o estilo social, o DISC, que já vai ser falado. Eu fui lá e fiz, tal, e já tenho o meu perfil. Então, fica aí o convite para quem quiser se conhecer um pouco mais, porque o primeiro passo para a gente ser bem-sucedido com os outros é a gente se conhecer
a nós mesmos. Entender, ter consciência sobre as nossas zonas claras, sobre as nossas zonas escuras, onde a gente não tem uma efetividade como deveria ter. Até porque estamos falando de um mundo desafiador, onde o dinheiro vem das vendas e as vendas precisam ser otimizadas contato a contato, né? Então, esse é o propósito. É nisso que a gente vai estar falando hoje. Vamos aprofundar um pouco hoje aqui, depois tem um outro vídeo onde a gente vai estar esclarecendo dúvidas, vocês vão poder mandar as dúvidas para a gente conversar com o nosso convidado, e então a gente vai dar mais um passo, e aí finalizamos essa questão do estilo social e do DISC. O nosso convidado, antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vou dizer que temos aqui a figura do Daniel. O Daniel é um dos curadores da academia, junto comigo. Nós fundamos a academia no ano passado, em plena pandemia, preocupados com a vida dos representantes, essa coisa de muitos não estarem recebendo, de o mercado estar fechado. Então, a gente decidiu que nós iríamos fazer a academia para conversar sobre a profissão. O Daniel tem uma consultoria especializada em contratação de representantes comerciais, né? Eu até tenho sugerido para ele que, quando ele tiver algumas vagas assim atrativas, que ele coloque aqui no canal do YouTube para o pessoal também ficar sabendo das vagas. O Daniel, então, não participa dos vídeos ativamente, ele tem a parte de estúdio e de editar e colocar no YouTube e tal, que é os outros 50% importantíssimos. Então, hoje ele está aqui ao vivo e a cores com a gente, né? Então, boas-vindas aí Bom dia! ao Daniel. E o nosso convidado, ele vem lá de Santo André, do ABC Paulista. A gente está trazendo aqui o Maurício Vieira. O Maurício Vieira é um ex-executivo de grandes organizações, né? Estando ali no ABC, ele trabalhou na GM, ele trabalhou no Itaú, né? Ele também trabalhou no Citibank, né? Então, tem aí uma experiência em banco e no financeiro, e também tem uma experiência fabril com uma grande organização que é a GM. Ele hoje é diretor da Pacto RH, e o Maurício é mestre em educação. Ele tem, então, esse lado do ensino, da educação e tal, tem um mestrado nisso lá pela Universidade de São Caetano. E ele também tem um MBA pela GV em gestão de pessoas, né? Então, ele é o cara que a gente chamou para falar sobre o quanto o comportamento das pessoas influencia o seu desempenho, sejam em organizações, em grupos, né? Vamos pensar no caso do representante, que é um cara que trabalha mais sozinho, né? Ele tem a relação com as empresas que ele representa, ele tem que ficar ligando para a empresa, com o financeiro, com os outros setores, com a fábrica, com entrega, com o transportador, ou seja, tem essa relação, e essa relação precisa ser entendida pelo representante, que os estilos, eles favorecem positivamente e não tão positivamente quanto deveriam. O Daniel está ali tomando um chimarrão, e por uma razão aqui que eu não entendi, o Maurício caiu, né? Acho que ele teve algum problema de conexão. Ele caiu. Ele deve voltar em seguidinha, Ele Vladimir. deve voltar em seguidinha, isso aí. Então a gente dá um tempinho para o Maurício, para ele retomar. Vou então só comentar com vocês que ele não vai ficar falando aqui sobre a empresa dele, mas eu vou pedir para o Daniel, quando a gente terminar, né, Daniel, o vídeo, colocar Colocar. o link ali da página onde a gente pode fazer a Ah, avaliação, a autoavaliação, né, sem custo, né, uhum, sem custo, uhum, do DISC. Para quem uhum. tiver interesse em evoluir nessa coisa do DISC e tal, né, que aí tem um exame mais aprofundado, um questionário mais aprofundado, que dá, então, vamos dizer assim, uma teia, um radar sobre as áreas onde você mais... vou ter que deixar o Maurício falar sobre isso, né? Mas tem algumas áreas onde tu tem mais ênfase, que é o teu lado que aparece mais
para as pessoas, e existem alguns outros que é menos, mas que em determinadas situações eles vêm à tona. Então a gente nunca é uma coisa só. A gente é o resultado daquilo que a gente viveu, das nossas experiências, que se transforma na nossa personalidade, e por uma série de razões que aí a gente teria que enumerar num outro momento, a gente se torna a pessoa que a gente está sendo daquela forma, né? Nós não somos a nossa personalidade, a personalidade é a construção das nossas vidas. Se a gente quiser mudar a personalidade, dá para mudar. Se a gente reconhecer aonde que a gente entende que poderia haver mudanças, existem profissionais habilitados, capacitados, né, para fazer essas mudanças. Existem coachings por aí que conversam muito sobre isso e que acabam trazendo então essa questão de eu quero mudar isso especificamente, aquilo especificamente, por que que precisa de ajuda? Porque a gente tende a ser, eu não sei se tu concorda comigo, Daniel, mas a gente tende a ser, às vezes, relapso com algumas coisas que a gente Sim. enxerga que deveria mudar, né? E acaba Uhum. deixando para amanhã, né? Difícil sair da zona de conforto, né, Vladimir? Às vezes a gente até. O primeiro grande desafio é ter a percepção, né? E aí o segundo grande desafio é sair da zona de conforto, é fazer o movimento para que haja mudança propositiva e positiva, né? Então, acho que são os dois grandes desafios, né? Sim, sim, sem dúvida. E eu vejo, inclusive, algumas pessoas com a vontade de mudar, né? E Mas iniciam, com. fazem aquele processo de iniciativa da mudança, né? Uhum, Mas acabam, ao longo dos dias, à medida que vão entrando. Vamos pegar um exemplo, né? uhum, Até uma mudança alimentar que muitas vezes a gente pensa, né? Eu uhum, estou aqui com a minha filha em casa, tem 19 anos, e ela decidiu que ela não vai mais comer carne. Ah, eu não vou mais uhum. comer carne e tal. Aí ontem tinha um jogo importante aí do Campeonato Brasileiro, tinha que era às 4 horas, meio-dia e pouco, pá, tinha churrasco ali, aquele cheiro de carne nos vizinhos todos, né? Todo mundo fazendo Sim. churrasco, todo mundo esperando o jogo, né? A gente tá, vocês podem perceber aí quem não viu, o Daniel tá com uma cuia de chimarrão ali, então a gente está falando aqui do Rio Do Rio Grande Grande do do Sul, Sul. né? A gente não tem aquele sotaque do tchê, né? Mas a gente tem os hábitos do Sim. chimarrão e do churrasco no final de semana. Daí acaba, então, a minha filha querendo se livrar dessa coisa da comida. No estado do Rio Grande do Sul, não comer carne é quase que uma heresia, mas ela não quer comer, eu tenho que respeitar, né? Sim. É bem difícil, né? É bem difícil quando. Por que que eu estou falando isso? Porque quando o ambiente ele não Uhum. ajuda, né? É, Uhum. fica muito mais difícil, né? Fica muito mais Criar o difícil. hábito, né? Ter a disciplina para criar o hábito, ou, enfim, fazer o trabalho de mudar o comportamento se torna bem mais complexo, né? Acho que de uma forma geral, né, a questão de essa parte do comportamento invariavelmente sempre vai ser muito complexo tu querer fazer uma mudança, né? Então, acho que, como tu comentou, a própria questão do local em si, do costume do local, mas de uma forma geral, qualquer movimento para mudança de comportamento depois de uma autoavaliação, ela sempre é muito difícil, né? É Exige sempre muita disciplina. exige. Deixa eu ver, o Maurício está mandando um WhatsApp aqui, está dizendo: estou entrando, caiu a minha internet, estou tentando restabelecer coisas, coisas Tecnologia. coisas do nosso Brasil, onde a gente é, paga pelo serviço e tem meio serviço, né? Essa coisa da Sim. tecnologia é horrível, né? Ainda ficando dessa questão da mudança e ficando dentro do campo dos representantes, né, Daniel? Eu vejo que a Uhum. função de representação comercial ela é solitária, né? Ela é Uhum. individual, né? Claro, tem muitos Sim. representantes que têm o escritório, mas assim, eminentemente ela é uma. Ah, voltou ali o Maurício. Eminentemente ela é Uhum. uma profissão é, solitária, no sentido de que Perfeito. cada um depende de si mesmo. A mudança fica então complexa, né? Porque o Uhum. representante está exposto num mundo
onde ele não tem domínio, que é o mundo dos clientes, o mundo dos produtos, o mundo dos preços, aquela coisa que é tudo variável, Perfeito. incontrolável, né? Para o cara conseguir fazer Uhum, uma mudança num cenário onde ele não tem as coisas na mão, é extremamente difícil. uhum. Então, Sim. nós da academia estamos aqui dentro das nossas limitações, né? A gente também reconhece que nós não somos experts no que a gente em tudo, né? Nem temos essa pretensão. A gente vai trazendo as pessoas para nos ajudarem no conteúdo e a gente espera então que Perfeito. isso enriqueça e que quem está nos assistindo aí possa aproveitar no seu campo pessoal e profissional. Maurício, eu já fiz a tua apresentação, bem-vindo. Eu vou te largar a bola agora rolando para ti, né? Redondinha para te fazer a tua apresentação. Fique à vontade, pode dar um oi aí para o nosso pessoal aí que está nos assistindo. Legal. Obrigado, Vladimir, pelo convite. Obrigado também, Daniel. Peço desculpas, né, nesse mundo de pandemia, onde a gente vive em home office, acabou dando um problema aqui na minha internet, mas restabeleceu rapidamente. Eu vou apresentar para vocês hoje a ferramenta DISC, né, um teste comportamental. Essa ferramenta já é muito utilizada nos Estados Unidos, Brasil também utiliza-se muito dessa ferramenta. Foi criada por um pesquisador chamado William Moulton Marston, isso lá na década de 50, e desde então ela é muito utilizada em vários segmentos e para vários propósitos dentro de uma empresa. Antes de mais nada, né, o que é importante a gente conhecer sobre o DISC? O DISC ele não tem a pretensão de falar que o comportamento é certo ou errado, não tem um perfil DISC que seja melhor ou pior, ele simplesmente retrata o que é o comportamento da pessoa. E onde isso é utilizado dentro das empresas? Uma vez que eu conheço o comportamento do profissional e eu entendendo o comportamento que eu preciso para uma determinada posição, eu vejo se os dois estão aderentes, né? Então, a gente consegue ter uma assertividade bastante grande na utilização do DISC, na medida que eu conheço o perfil do candidato e também conheço o perfil exigido da vaga. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né, sobre o DISC, eu trouxe aqui, para a gente começar, né, o que é importante? É sempre a gente entender que dentro de cada um dos perfis, então vamos falar do D, do I, do S e do C, e aí eu vou explicar cada um deles. Dentro de cada um, existem sempre as características positivas, então, na medida que eu tenho esse perfil mais exaltado, né, que eu tenho esse perfil como algo forte no meu comportamento, eu tenho características positivas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que olhar as características limitantes para ver se alguma delas está me prejudicando ou se pode me prejudicar no futuro. Então, o perfil D, ele é chamado perfil de dominância. Características positivas, né, do perfil D. Normalmente são pessoas extremamente exigentes, líderes, pioneiros, energéticos, pessoas extremamente determinadas, competitivas, responsáveis, rápidas para pensar, para agir, para colocar o time em campo, para sair fazendo algo. É um superador, então supera obstáculos com muita facilidade, muito corajoso, às vezes até corajoso demais, e que gosta de vencer desafios. Então, assim, a palavra que talvez melhor defina o que é um perfil de dominância são pessoas voltadas a desafios, a vencer desafios, a chegar na frente, a ser pioneiro e a vencer muitos obstáculos. Porém, na medida que eu tenho essa característica bastante forte, eu preciso também atentar para as características que podem ser limitantes. Então, dentro do perfil D, características que podem, né? Então, eu gosto sempre de deixar claro, pode ser limitante, não quero dizer que as pessoas as têm. Mas, na medida que eu sou muito dominante, eu posso demonstrar uma certa arrogância,
eu posso criar medo nas pessoas. Então, se a pessoa não fizer algo, e esse vencer desafio pode ser que eu não alcance, e eu começo a criar medo nas pessoas. Falo sem pensar, falo muito rápido, não sou um bom ouvinte, então, na medida que o D é muito alto, não recebe bem feedbacks. Então, se você está falando ali com alguém de dominância, você precisa já saber que ele não vai te dedicar muito tempo para te ouvir, você não vai conseguir dar um bom feedback, você não vai conseguir conversar por muito tempo com essa pessoa, até porque ele vai se mostrar impaciente. Eles são multitarefas, né? Então, eu costumo brincar, né? Eles giram vários pratinhos ao mesmo tempo, porém, não dão conta de todos eles. Então, às vezes, alguns pratinhos ou algumas atividades vão ficando aí pelo meio do caminho. Pode demonstrar uma certa insensibilidade às pessoas. Então, questões, né, pessoais não é um assunto que não interessa para alguém de dominância. Ele está ali focado no trabalho, em questões profissionais. Corre muito risco, busca resultado a qualquer custo, né? Não importando muitas vezes os meios desde que a gente alcance os fins. E outro aqui, tem problemas com delegações. Então, para quem é de dominância, delegar uma atividade, delegar um projeto, isso é muito complicado, porque na medida que eu delego, eu perco o poder, né? Já não tenho essa certeza que a pessoa a qual eu estou delegando uma atividade vai fazer, e se não fizer, eu não alcanço o meu objetivo. Então, muitas vezes, ele se torna uma pessoa centralizadora. Então, dentro do perfil D, fazendo uma associação com os estilos sociais, o perfil D está muito mais ligado ao estilo social que o Vladimir já contou, ao estilo de condutor. Quando a gente fala agora, né, do perfil I, né, perfil de influência, esse é o nome, características positivas do perfil I. São pessoas entusiasmadas, pessoas otimistas, pessoas políticas, eloquentes, pessoas persuasivas, aquela pessoa que consegue engajar, que consegue vender através da sua conversa. São pessoas calorosas, são pessoas convincentes, atenciosa, confiável, sociável, humorada. Então, eu gosto de dizer que talvez a palavra que melhor define o perfil de influência são pessoas que gostam de falar, gostam de contextualizar, gostam de estar inserida ali com um grupo, né? Ter a participação desse grupo é importante para que ele venda uma ideia, as pessoas comprem essa ideia e aí a gente alcance os resultados. Características limitantes do I. Primeiro, abandonar quando há conflito, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Se eu tenho pessoas que são meus amigos e eu percebo que existe um conflito entre elas, a minha tendência é me afastar desse conflito, porque se eu tomar partido de um, o outro vai ficar melindrado, se eu tomar partido do outro, esse vai ficar melindrado. E como eu não gosto disso, gosto que todas as pessoas façam parte aqui desse, né, desse meu hall de amigos, a minha tendência é que eu me afaste, né? Abandono quando há conflito. Outra característica, são demasiadamente otimistas, precisam entender que, às vezes, o mundo não é tão cor-de-rosa, né? Que não somos Alice no País das Maravilhas, então a gente precisa ter um pezinho atrás. São indiretos na comunicação, então falam muito, falam rápido, muitas vezes falam nas entrelinhas, muitas vezes falam com ruído, falam sem pensar, falam que vem na boca. Então, características tanto de dominância como influência, não param muito para pensar, o que vier ali na boca ele já sai falando e muitas vezes pode trazer um problema. Tem problemas, então, na comunicação, tem problemas com o tempo, com a sua gestão do tempo, porque se ele planeja atividades ao longo do dia, se parar alguém para tomar tomar um cafezinho, querer bater um papo, ele não vai pensar duas vezes, porque a coisa que ele mais gosta de fazer na vida é conversar. Então, ele deixa as tarefas. Então, o cumprimento de prazos, às vezes, é um problema para o perfil I. Problemas com tempo, problemas para completar tarefas,
se mostra muitas vezes desorganizada, então ter o carro, a bancada, a mesa, o escritório, tudo acertadinho, ajeitadinho, bonitinho, não é uma característica que é importante. Se ele puder trocar o tempo gasto para organizar uma mesa, para bater 2 minutos de papo num café, com certeza ele vai tomar um cafezinho. Confiam demais nas pessoas e perdem o foco com bastante facilidade. Então, dentro do perfil I de influência, né, fazendo a relação com os estilos sociais, ele está muito ligado ao estilo social expressivo. Vamos lá. Agora, falar do perfil S. Né? O perfil S é chamado de estabilidade. Características positivas do perfil S de estabilidade. Primeiro, ter esse sentimento de pertencimento, né? Fazer parte da equipe, se sentir inserido num time é algo importantíssimo. É uma pessoa leal, é uma pessoa confiável, é uma pessoa paciente, é uma pessoa acabadora. Então, o D e o I são pessoas de muita iniciativa, mas não necessariamente de acabativa, não terminam tudo aquilo que iniciam. O perfil S já não tem essa característica de ter a iniciativa, mas quando começa a fazer algo, ele vai até o final e com muita qualidade. É uma pessoa estável, até como o nome do próprio perfil diz, né? Estabilidade. É uma pessoa servidora, planejadora, um grande ouvinte, uma pessoa calma e uma pessoa apaziguadora. Então, se você precisa conversar, você precisa se abrir, você precisa de trocar ideias com alguma pessoa, algum assunto que é sério, né, importante, o perfil S é o perfil ideal, né? Uma pessoa que você pode ir lá conversar, abrir, falar dos seus segredos, falar de qualquer assunto e saber que ele vai respeitar e conseguir te ajudar nesse sentido. Porém, né, características limitantes aqui do perfil de estabilidade. Ser uma pessoa possessível, então tem muito esse sentimento de posse, esse daqui é minha equipe, esse daqui são os meus amigos, esse é o meu trabalho, esse daqui é o meu escritório, então ter essa característica muito forte, né, de posse, é uma característica que pode ser limitante. Guardar rancor, então se você não souber como falar com perfil de estabilidade, ele vai guardar rancor, vai internalizar sentimentos. Então, aqui a gente já percebe, né, o D e o I que falam sem pensar, dependendo da forma como falar, e falando aqui com uma pessoa de estabilidade, a pessoa vai ficar ali, né, chateada, melindrada, vai guardar esse rancor. São tolerantes demais, então, para o copinho de água deles transbordar é muito difícil, mas também a hora que transborda, sai de perto, né? Então, é, tem um alto nível de tolerância, correm pouquíssimo risco, não gostam de mudança, então perfil de estabilidade, né? Gostam das coisas planejadas, organizadas, sempre daquele mesmo jeito. Então, um ambiente de muita turbulência é uma característica que não privilegia o perfil de estabilidade. São passivos demais, não têm muita ambição, são pouco expansivos, na realidade são bastante introvertidos, fazem uma coisa de cada vez, mas com alto nível de qualidade, e às vezes se mostram lento, né? Porque como eu costumo dizer, é uma pessoa monotarefa. Ele faz todas as atividades com muita qualidade, mais uma depois da outra e assim por diante. Então, as características que talvez melhor definam aqui, né, o perfil de estabilidade é uma pessoa mais introvertida, mais calada, mais na dela, mas é uma pessoa extremamente leal, uma pessoa agradável, uma pessoa que você pode ir lá e conversar e tirar todas as suas dúvidas, enfim. Comparando, né, o perfil de estabilidade com os estilos sociais, ele está ligado ao estilo amigável. Então, de fato, é uma pessoa amigável, é uma pessoa que você sempre pode ir lá contar a qualquer momento. É uma característica aqui do perfil de estabilidade. E o perfil o último, né, o DISC, né, o C do DISC, de conformidade. Características, né, positivas aqui de um perfil de conformidade. Buscar um alto padrão de qualidade,
uma pessoa cuidadosa, uma pessoa também acabadora. Então, diferente do D e o I, que tem muita iniciativa, o S e o C já não tem tanta iniciativa, mas tem uma acabativa excelente. O que começar, eles vão terminar no dia, no prazo, com a qualidade desejada. São sistemáticos, pensam objetivamente, são precisos, têm muito tato, têm uma opinião equilibrada, são firmes, fazem boas perguntas, buscam a melhoria contínua. Então, palavras assim que melhor definem o perfil de conformidade. Perfeccionismo, a pessoa que conhece muito sobre um assunto, é um especialista, a pessoa que detém muito conhecimento sobre algo. Então, essas são as características aqui positivas do perfil de conformidade. Características limitantes do perfil de conformidade. Requerer dados em demasia, né? Então, para ele, comprar meia dúzia de banana ou aplicar 1 milhão na bolsa, ele vai requerer todos os dados, informações, estatísticas, indicadores, e com isso, né, ele não dá um passo se não tiver essas informações, quer dizer, requer dados em demasia, às vezes não é tão importante ou não é tão necessário, e ele quer todas as informações, e isso muitas vezes torna ele lento. Corre pouquíssimo risco, lógico, né? Se eu tenho todos os dados já analisados, não, o risco aqui está muito bem calculado. Internaliza sentimentos também, então a gente precisa saber como falar, até porque a gente precisa entender que é uma pessoa que conhece do que está falando, conhece do assunto, então se você falar de alguma forma meio atravessada, ela vai guardar rancor, vai internalizar sentimentos. Característica limitante, né? Muitas vezes são muito duros com eles mesmos, né? Pega lá a chibatinha, fica batendo nas costas. São muito lentos ao agir, né? Então, são burocráticos, seguem lá a receitinha de bolo, são muito críticos, precisam aprender que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes, o que já fez está bom, mas não precisa buscar o ótimo, né? Não precisa colocar cerejinha em cima do bolo. Bom, e para finalizar, as características limitantes do perfil C de conformidade, outra característica é demonstrar uma certa arrogância quando contrariado. Então, precisamos entender que o perfil C é um perfil que conhece muito sobre algum assunto e, dependendo da forma como ele é indagado, ele pode demonstrar uma certa arrogância. E a inflexibilidade, né? Então, o que tem por detrás dessa inflexibilidade? Às vezes eu tenho uma tarefa que eu sei que tem 10 steps, né? 10 passos para fazer, e para ele, para quem é de conformidade, ele vai seguir necessariamente os 10 passos. Às vezes você fala, poxa, mas se você fizer o passo 3, o passo 5, o passo 7, está ótimo. Não, ele vai fazer todos os passos, porque se ele não fizer isso, ele entende que o perfeccionismo dele, né, não será atendido, o trabalho dele não vai ser de tão grande qualidade. Então, essa inflexibilidade também é uma característica limitante. Fazendo a comparação com os estilos sociais, né, então, o C está muito ligado ao estilo analítico, de fato é uma pessoa que conhece muito, uma pessoa que tem muita informação, que gosta de fazer as análises antes de sair fazendo alguma atividade. E aqui, para concluir, né, o teste diz que ele é baseado num questionário, onde você vai escolher palavras que você mais se identifica e menos se identifica, e, ao final, ele gera um gráfico, né? Então, aqui são, na realidade, 2 gráficos, um chamado perfil estrutural e um chamado perfil adaptado, onde ele demonstra, por exemplo, quanto a gente tem de D, de I, de S e de C. É importante ressaltar, ninguém é só D, ninguém é só I, só S ou só C. Nós temos um pouco de cada. Então, na medida que a gente preenche, vai demonstrar o quanto a gente tem, se somos mais D, mais I, mais S, mais C, assim por diante. E da mesma forma, aqui no perfil adaptado. Perfil estrutural, só para rapidamente explicar, ele demonstra o nosso perfil comportamental na nossa essência, quando a gente pode
agir livremente, quando nós podemos ser nós mesmos. E o perfil adaptado, ele demonstra o nosso perfil comportamental baseado no contexto ou no momento de vida que eu estou passando. Então, às vezes, a gente tem que adaptar o nosso comportamento, a nossa forma de ser, e ela se mostra através desse perfil adaptado. Isso aqui é um gráfico resultante, mas para a gente entender tudo o que foi dito de cada um dos perfis, e baseado nisso a gente tem que avaliar se algum perfil limitante pode estar nos atrapalhando no momento atual. É isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Acho que agora o Vladimir e o Daniel também vão abrir aqui algumas perguntinhas. Oi, Vladimir. Oi. Eu tenho umas perguntinhas, mas eu queria fazer um comentário. Eu assisti esse final de semana um documentário no Netflix sobre o Bill Gates. O Bill Gates tem uma fundação, ele e a esposa dele, a Melinda, e ali falou toda a trajetória da vida dele e tal. E aí tu estava apresentando Conformidade, aparece o Bill ali, né? É exatamente ele, sabe? Inclusive, quando eles estavam na escola, e aí os professores deram para eles fazerem as turmas, eles não sabiam como fazer as turmas, enquanto eles não terminaram a tarefa, passaram dia e noite trabalhando naquilo para entregar a tarefa, né, bem focados, né? E até hoje o Bill Gates ainda tem essa mesma coisa. E uma das reclamações que os funcionários tinham é que ele fazia as pessoas falavam com ele na Microsoft e ele dizia, bah, mas essa pergunta que tu me fez aí é muito fraca, né? Essa pergunta não é boa. Ele era então exigente com as perguntas e tirava das pessoas. Faz sentido para ti, Maurício? Exatamente, muito. É muito interessante a história dele. Recomendo que tem uma série, né, que fala sobre o Bill Gates, então Isso. muito interessante. Eu estava E baseado nos conceitos aqui do DISC, na medida que você assiste, você vai fazendo a relação perfeita com ele. Eu fiz agora, né? Mas então eu vou à minha pergunta. Essa era a minha observação com relação ali ao Bill Gates e vamos dizer, os projetos atuais dele em melhorar a questão das doenças epidêmicas e tal. Ele é o segundo maior doador para a Organização Mundial de Saúde. Ele já estava preocupado com a poliomielite lá no passado, né, para erradicar a poliomielite na África, e ele sabia que, assim como existe uma doença, pode vir outra, e agora a gente está convivendo com uma. A minha pergunta é, ou deixa o Daniel fazer uma pergunta primeiro? Tu tem duas, Daniel? Não, eu tinha duas. Uma ele já respondeu. Pode fazer a tua primeiro. Tá, então vamos lá. Tu comentou que o perfil estabilidade, Maurício, que a gente chama aqui também de amigável, e aí vamos pensar naquele representante que é o cara que é de boas relações, construtor de relacionamentos, não gosta de se indispor com as pessoas, ajuda o cliente quando o cliente pede e tal, é um consultor de soluções, né? Ele é um cara que gosta de ser aceito e tal, e por todos dentro das organizações. E uma das coisas que aparece ali que pode ser um limitante é a questão de não lidar bem com as turbulências, né? E a gente começou, inclusive, aqui hoje o vídeo dizendo que estamos em momentos turbulentos sob o ponto de vista de geração de receita, essa coisa toda, né? Eu queria que tu, assim, baseado nessa pergunta e nesse momento que a gente está vivendo aí, pudesse dar um conselho para os representantes como eles lidam com esse ambiente turbulento de falta de dinheiro na sociedade, né? Sendo que eles têm um estilo que não gostam disso no dia a dia. Então, entendendo, né, e aqui entendendo a sua pergunta, baseado no perfil de estabilidade, o que é interessante, né, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação que nenhum outro ser tem, né? Então,
É por isso que o gráfico, ele mostra dois gráficos, né? O estrutural e o adaptado, onde nesse adaptado ele demonstra exatamente essa nossa capacidade de nos adaptarmos ao contexto, ao momento que a gente está vivenciando. O que preocupa, né? Então, dando uma resposta baseada no gráfico, mas tentando responder a sua pergunta, é assim, quando a gente vê uma variação muito grande em comparação aos dois gráficos, quer dizer, puxa, na essência da pessoa, ela é muito estabilidade, mas no adaptado dela, ela está baixando muito, isso demonstra que ela está se adaptando para... eu gosto de trabalhar num ambiente planejado, organizado, previsível, tal, só que hoje eu percebo que não dá, né? Pelo momento, por isso que a gente percebe essa variação no segundo gráfico. Então, isso é interessante, porque a gente só precisa, então, a dica talvez aqui que eu vou dar a gente precisa demonstrar bastante resiliência nesse momento, saber que é um momento passageiro, um momento transitório, um momento que eu vou ter que fazer algo diferente, algo que não é o meu normal é ficar mais no meu canto, mais previsível, mais planejado, mas eu vou ter que me reinventar para que isso daqui a pouco mude de patamar. O ponto só de atenção, né, que a gente fala dessa variação entre os gráficos, é a gente entender que se essa variação é muito grande, quer dizer, eu faço um esforço enorme para me adaptar, para tentar demonstrar ser uma pessoa que eu sou o estrutural. E a gente consegue se adaptar, né? Normalmente a gente não vai trabalhar numa empresa que é a empresa dos nossos sonhos, que a gente pode agir livremente, fazer da forma como a gente quer. A gente tem que, né? A sociedade nos impõe que a gente trabalhe baseado em regras, em procedimentos, tal. O problema disso é quando a gente permanece nessa adaptação muito grande por um longo tempo, né? Porque isso cansa, isso, com o passar do tempo, pode gerar uma fadiga, um estresse, uma depressão, um burnout, porque aí vai chegar uma hora que você fala, cara, não aguento mais ser uma pessoa que eu não sou, eu sou a outra, né? Mas a capacidade que o ser humano tem de se adaptar é grande. Então, fiquem atentos, né? Poxa, aqui eu sei que eu estou fora aqui da minha zona de conforto, fora aqui do meu ambiente, mas isso é passageiro. Daqui a pouco eu vou fazer uma transição. Legal, bacana. Obrigado aí Sim, pela tua até contribuição. até para aproveitar o gancho, na realidade, o DISC ele vai servir justamente para tu ter a tua autoavaliação e entender que a circunstância do momento hoje não é favorável para o teu perfil dominante, mas que nesse sentido tu vai ter que ser resiliente, se adaptar ao momento para depois, num segundo momento, enfim, talvez voltando à situação, poder voltar a uma estabilidade maior. Seria mais ou menos isso, Maurício? Quer ver, Daniel? Tentando te dar um exemplo, mas para responder essa sua pergunta. Uhum. Se eu sou uma pessoa de bastante influência, né, o perfil I do DISC, como, né, imagino os representantes de vendas, normalmente tem esse perfil maior. Então, se eu sou uma pessoa de influência, sou uma pessoa que gosta de falar, gosta de me relacionar, gosta de conversar, e agora eu saí da empresa que eu trabalhava e entrei num escritório de advocacia, que é todo sério, todo formal, todo, né, calmo, um ambiente mais tranquilo. Quer dizer, eu já não vou poder falar como eu gosto, já não vou poder contar as minhas piadas, não vou poder brincar a todo momento, porque o ambiente requer uma outra atitude minha. Então, este meu I, no adaptado, ele vai diminuir. Passou um tempo, eu saí desse escritório, fui trabalhar numa startup, uma empresa que tem uma pegada mais leve, mais solta, mais despojada. Opa, esse meu I, ele vai se adaptar novamente. Esse meu perfil adaptado, o meu DISC do adaptado, ele vai se modificar baseado no Legal. contexto que eu estou inserido. Então, o que eu gosto de dizer é assim, esse perfil estrutural, que é o primeiro gráfico, ele tende a mudar muito pouco ao longo da nossa vida. Porque somos nós, né? É dessa forma que eu nasci, é dessa forma que eu me enxergo, dessa forma que eu sou.
E é lógico, a gente vai amadurecendo, vai ganhando maturidade, ele vai se adaptando, vai criando mudanças pequenas. Agora, o perfil adaptado, quer dizer, aquele segundo gráfico, isso ele pode ter Uhum. variações drásticas aí ao longo da nossa vida, porque isso está baseado no contexto que a gente está vivendo. Legal. E aí eu já aproveito o gancho para minha primeira pergunta, que é justa, vai ao encontro. Tu comentaste lá no início que, né, o RH se utiliza muito do DISC em função de ter o perfil da vaga, né, dentro de um dos quadrantes do DISC, e aí em cima disso se faz o DISC com os candidatos para buscar o candidato que vai estar mais alinhado possível em relação ao perfil. Mas pensando o DISC não necessariamente precisa ser só utilizado pelo RH nesse sentido. Ele pode ser usado pelas pessoas para começar, vamos dizer assim, um trabalho de autoavaliação e melhoria de perfil também. Nesse sentido que tu Lógico. comentou, porque eu tenho o meu estrutural, mas eu consigo entender ali dentro do meu estrutural o que não é tão interessante e tentar me adaptar. Então, a ferramenta ela pode ser usada nesse sentido. Eu, Daniel, agora quero entender melhor meu perfil, vou usar o DISC para entender meu perfil e buscar aonde se encaixa, onde estão meus gaps de melhoria para eu me adaptar. Sim. O DISC, dentro do mundo corporativo, ele é utilizado de diversas formas. Muito em processos seletivos, né? E também não são em todos os processos seletivos, porque existe um custo, né? E às vezes as empresas optam por não utilizar o DISC em processos seletivos em função disso. Mas sim, né? Tentar identificar os melhores candidatos com perfil DISC mais apropriado para essa vaga. Outra questão, né? Às vezes, para um processo de promoção, um processo de assessment, né? A pessoa vai ocupar uma nova posição, mas, fundamentalmente, o DISC é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, na medida que eu conheço a metodologia, faço o teste e entendo o meu gráfico, eu começo a entender como eu funciono, como que eu Legal. reajo a cada situação, né? Qual é o meu perfil de comportamento nas diversas situações. Isso é muito importante porque, na medida que eu conheço o DISC, começo a me conhecer e baseado nas características da metodologia, quando eu estou falando com as outras pessoas, de certa forma eu já começo a entender o perfil que a outra pessoa tem, né? Então, Legal. poxa, eu estou aqui conversando com o Daniel me parece ser, sei lá, uma pessoa mais de dominância, então eu tenho que saber agir de uma forma diferente. O Vladimir, tem um perfil mais de conformidade, então vou agir de uma outra forma. Então, quer dizer, me ajuda muito a entender como eu devo agir em relação a mim mesmo, mas também em relação aos outros. É uma ferramenta Legal. fabulosa de autoconhecimento. Ela é uma ferramenta para startar justamente, vamos dizer, essa avaliação da pessoa, né, a autoavaliação, e como tu comentou também, já começar a conseguir até uma ferramenta, vamos dizer assim, pensando aqui na questão comercial, como tu comentou, é uma ferramenta onde tu consegue fazer avaliação de perfil das pessoas para se adaptar e se tornar mais efetivo na comunicação com elas. Exatamente. Legal. Por exemplo, eu trabalho em desenvolvimento de lideranças com empresas, onde a gente trabalha inicialmente o teste DISC, então, quer dizer, eu vou entender o comportamento que o Daniel tem, como que ele funciona, e eu trabalho com uma segunda ferramenta que eu chamo de estilos de liderança. E uma vez que eu consigo ter os dois relatórios, eu consigo analisar e fazer com que o Daniel enxergue que o comportamento dele, o quanto influencia no estilo de liderar dele, na Legal. forma de liderar, na forma de conduzir as Legal. pessoas. Então, quer dizer, o nosso comportamento é repetitivo, né? Então, a gente fala assim, poxa, o mesmo comportamento que eu tenho aqui numa videoconferência, eu tenho dentro de sala de aula, eu tenho com amigos, com a família, porque somos os seres humanos, né? Então, é a hora que a gente tem que colocar o nosso comportamento, às vezes a gente não tem esse discernimento para saber, poxa, em qual contexto que eu estou, por isso que a gente age da forma que vier ali na cabeça.
Então, lembrando, né, o D e o I, a gente tem que ter uma certa preocupação, porque fala muito, né? Então, dependendo, poxa, para falar com os amigos, falar sem pensar num jogo de futebol e estar numa reunião aqui com alguém de uma empresa, em tese ele vai agir da mesma maneira, mas saber Uhum. que, opa, em um determinado contexto, tem que agir de uma forma, no outro tem que ser uma forma diferente. Aqui que entra esse Sim. adaptado. Não, e é legal, trazendo para a perspectiva de venda, justamente isso eu vejo como bastante interessante, né? Porque tu tem do teu lado, do outro lado, tu tem o comprador e ele também tem o seu perfil, né? E aí nesse movimento de negociação cabe aqui ao vendedor se adaptar mais ao perfil do comprador do que o próprio comprador se adaptar. Então, acho bem interessante realmente não só para se entender e daqui a pouco buscar melhorias no próprio perfil, mas também nesse sentido. E aí eu acho que é uma dinâmica bem complexa. Eu e o Vladimir, acho que em outro momento já conversamos sobre isso, porque na prática tu vai rapidamente entender o perfil, tu tem que fazer uma análise rápida para entender o perfil do comprador, para entender quais são as características dele, e aí mentalmente tu já tem que estar preparado para muito rapidamente, naquele momento, já se adaptar ao perfil do comprador para ter uma comunicação mais efetiva, né? É um desafio bem complexo, né? Assim, Exato. em termos de melhoria de comunicação, né? E aqui, Daniel, só dar um exemplo bastante rápido. Se você pegar lá as características positivas e limitantes de cada um e enxergando, puxa, percebendo ali, eu entendo que eu sou uma pessoa de influência, gosto de conversar, gosto de bater papo, e eu vou negociar aqui com o Daniel, que é um comprador, e o Daniel tem um perfil de dominância. Se eu for chegar, querer bater papo, querer conversar, provavelmente você vai me dar 2 minutos de atenção, cara, ou você fala o que você quer, porque a sua forma de agir, de dominância, é de ter respostas rápidas. Então, isso é uma dica que é legal para os representantes, entender um pouco o perfil do outro, para saber, poxa, se eu entendo que esse comprador ele tem um perfil de dominância, eu tenho que ser muito rápido, eu tenho que ir direto ao ponto. Agora, se eu cheguei para um outro comprador que percebo que ele tem um perfil de influência, opa, aqui eu tenho que conversar, tenho que bater papo. Então, quer dizer, para cada perfil, para cada pessoa que a gente estiver se relacionando, a gente vai ter que achar uma forma diferente de lidar. Que aí cabe o que o Vladimir falou lá no início, que muitas vezes, poxa, tem aquelas contas chaves que eu não consigo entrar, eu não consigo ter aderência com o comprador, enfim, muitas vezes é em função disso também, né? É em função de tu ter um perfil que não agrada, não é alinhado com o que o comprador tem. Então, muitas vezes, o representante, o vendedor, ele acaba olhando para as questões estruturais, produto, preço, política comercial, mas em alguns momentos, né, vale a avaliação se não é a questão de perfil de comunicação que tu está tendo com o comprador, né? Nesse sentido, eu acho bem interessante realmente o comprador ter esse entendimento tanto do estilo social quanto do DISC para poder fazer esse alinhamento que não é simples, é complexo, mas é extremamente válido para tu ter uma comunicação mais efetiva e conseguir evoluir e alavancar vendas, né? Eu vou dar mais uma dica aqui, entendendo que muitas vezes o representante comercial pode ter um perfil de influência, que gosta de falar, gosta de conversar, gosta de contextualizar, e se do outro lado eu tenho uma pessoa de dominância, né, então o dedo diz que falando alto, comece a avaliar, né, perceba, olhe o não verbal da pessoa, porque muitas vezes você está ali tentando vender, tentando convencer, batendo papo, mas a pessoa já está demonstrando, cara, para de falar, já não estou te ouvindo, né? O olhar da pessoa muitas vezes já está em outro lugar. Então, quer dizer, não adianta mais ficar ali batendo na mesma tecla, porque o tempo que o cara tinha para te dar de atenção, ele já te deu, né? Então, começa a perceber esse não verbal, né? O quanto a pessoa fala, o olhar da pessoa. Muitas vezes você percebe a pessoa está ali injuriada, já não aguento mais, né? Então, quer dizer, é a hora de você ou já ir resumindo, ou tentar chegar num certo ponto, mas saber que o blá, blá, blá já não vai dar mais resultado nessa situação, né? Perfeito. Tu sabe que Legal. tu estava falando e eu estava lembrando de um representante aí das minhas relações que o cara era
extremamente apaixonado pelo produto que ele vendia, um produto muito técnico, né? E todos os clientes que ele encontrava, independente de raça, cor, gênero e tal, ele pegava as características do produto dele e destrinchava, assim, né? Ah, porque o meu produto, porque tal, porque não sei o quê. E depois ele me perguntava como é que tinha sido a reunião, né? E eu, maioria das vezes, eu dizia, cara, eu tenho a impressão que a mulher ficou te ouvindo, mas na verdade ela não estava dando a mínima importância porque tu estava falando, porque tu falou 45 minutos sem parar do produto e olha, ela só te ouviu por consideração ao fato de que ela quer comprar e pode ser de ti, pode ser de outro, mas eu tenho a impressão que não teve liga, não teve um diálogo entre o que tu estava pensando em fazer e o que ela pretendia. Me vem à cabeça porque é exatamente isso, né? A mulher já estava com a cabeça em outro lugar, olhando no relógio, e o cara ali falando, apaixonado pelo produto, um excelente vendedor. Perfeito. Eu rapidamente eu tenho Mauro. só a minha outra pergunta já foi respondida, mas só para assim pontuar que durante a explanação do Maurício a respeito dos 4 pontos, invariavelmente a gente acaba se identificando mais com um, menos com o outro, mas acaba sempre tendo ali pontos, poxa, eu me identifiquei mais com esse, mas tem esse ponto lá do outro perfil que acabam também me identificando. Então, tu já comentou, mas só para a gente reforçar essa questão, a gente acaba tendo um pouco de cada. A gente vai ter um que vai ser o principal, mas invariavelmente a gente tem pontos de convergência com os outros também, né? Exatamente. Nós vamos ter sempre um tanto de D, de I, de S e de C. De repente, uma pessoa pode ser mais D e C, menos I e S. Quer dizer, isso vai variar muito, né? E aqui, de novo, né? O diz que não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. O que a gente precisa é entender, poxa, baseado nesse meu DISC, entender ali que tem características positivas, e se eu tenho um perfil com um patamar elevado, eu preciso ver essas características positivas, porque é ali que eu ganho o jogo, né? Essas características é que me potencializam. Por outro lado, se eu utilizar em excesso, aí eu tenho que olhar as características limitantes e saber, puxa, alguma dessas características eu estou agindo dessa forma, e se estou agindo, que resultado isso está trazendo? Né? Tá me favorecendo ou não? Se não está favorecendo, qual é o plano? Como que eu mudo? O que que eu preciso fazer? Aqui é o autoconhecimento, né? Então você fala, poxa, eu sou um D muito alto. Poxa, mas eu sei que às vezes eu sou arrogante, às vezes eu não deixo outra pessoa falar, eu falo muito rápido. Opa, então, não é sempre, mas em momentos específicos, opa, vou trabalhar hoje, eu vou dar um pouquinho mais, ficar mais quieto, vou deixar a pessoa falar. Quer dizer, eu vou percebendo essas necessidades em mim e começo a adaptar esse meu comportamento. Legal. Não, perfeito. Fechado. Oi, Vladimir, tá fechado o teu áudio. Estava fechado, já o aplicativo me avisou. Feitas as perguntas, né, Daniel? Eu acho que eu também aqui já cumpri o que eu tinha de pergunta ali. Então eu vou finalizando, em primeiro lugar, agradecendo ao Maurício Vieira pelo conhecimento que ele traz aqui para o nosso canal, para a nossa academia. E, de certa forma, dizer aos representantes aqui, em nome dos 3 que estão aqui, que esse tempo que a gente está dedicando a passar essas informações para vocês, esse conhecimento aí de alguém que trabalha com isso há muito tempo, que só vai ser útil se vocês, de alguma forma, se derem conta, terem consciência de que existe isso, que é possível entender, que é possível praticar, porque muita gente vai dizer assim, eu já faço isso, eu já me adapto, mas sempre é possível melhorar.
E se tu está trabalhando num ambiente que é propício, onde as coisas estão boas, onde as vendas fluem, onde a vida está ótima e as tuas comissões no final do mês estão maravilhosas e tal, está excelente. Vamos dizer assim, a necessidade de mudança, ela pode até ser menor, né? Não que ela não exista. Agora, quando a gente enxerga aí um ano desafiador, né? Eu vejo que é meio que uma obrigação, e é por isso que a gente está se debruçando sobre esse tema já há algum tempo, é meio que uma obrigação entender onde é que estão os pontos invisíveis, eles não são visíveis, eles são invisíveis, de possíveis atritos entre o vendedor, o estilo do vendedor e o estilo do interlocutor, do comprador ou do diretor da empresa, ou a menina do balcão que ele quer pegar informação, ou todas as pessoas que esse vendedor se relaciona no dia a dia. Então, fica o meu convite aos representantes que acompanhem o nosso canal, porque vem mais coisas aí, ainda dentro dessa questão comportamental, conhece-te a ti mesmo, e já está dando um sinal aqui que vai terminar a minha reunião. Então, sem mais delongas, um abraço para todos. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Daniel. Valeu. A gente se encontra em breve aqui no canal. Beleza.